Meus prezados irmãos, meus discípulos alunos, eu os cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 5, de 2 de novembro de 2025. A lição de hoje tem como título A Alma, a Natureza Imaterial do Ser Humano. Essa é uma lição de suma importância. Nós vimos na aula passada, falamos um pouco sobre o corpo, como também uma criação de Deus, um templo, um tabernáculo para a habitação de Deus. E hoje nós, essa lição e a próxima lição, nós estaremos falando do homem interior, dessa parte imaterial, que a Bíblia divide em alma e espírito. E hoje, mais especificamente falando, nós estaremos comentando sobre a alma humana à luz da Palavra de Deus. E o título da nossa lição é exatamente a alma, a natureza imaterial do ser humano. O textual da nossa lição nos apresenta: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Palavra dura, palavra do nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 10, verso número 28, que nós estaremos retomando dentro da leitura bíblica em classe. A verdade prática nos afirma o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Nós temos aqui essa verdade que ela deve ser colocada em prática, nos fazendo um alerta da importância, da sublimidade de cuidarmos da nossa alma, pois o cuidado com a nossa alma vai redundar em uma vida cristã estável, controlada por Deus, e uma eternidade de alegria e paz. É muito importante que todos nós saibamos, nós tenhamos consciência de que o homem ele não se resume na matéria. O homem ele é composto da parte material, mas também ele é composto de uma parte imaterial, que alguns preferem não separar, chama apenas de parte material, ou apenas de alma, ou apenas de espírito, mas nós costumamos separar essa parte material como sendo uma parte nós denominamos de alma e outra parte de espírito. Eu creio nessa verdade piamente, ainda que não houvesse nenhum teólogo que assim o defendesse, mas eu creria plenamente, em primeiro lugar, porque a Bíblia apresenta a realidade da alma e do espírito como sendo as partes imateriais do ser humano, como também eu creio pela meu próprio modo de ser. Porque eu percebo que eu tenho um corpo, eu percebo que há atitudes, sensações, pensamentos, há em mim partes que são corruptíveis, que são tendentes a afastar de Deus, que expressa a minha individualidade, a minha razão, os meus sentimentos, o meu querer, e que também há uma parte em mim que almeja a presença de Deus, que almeja as coisas espirituais, que almeja a cada dia estar mais perto de Deus. Então não tenho, para mim, é impossível eu não admitir que eu sou composto de espírito, alma e corpo. Eu não preciso do aval teológico de ninguém, de grandes teólogos ou grandes psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. Eu não preciso do aval dessas autoridades para crer que eu sou composto de espírito, alma e corpo. E a lição, ela mostra, nesta lição de hoje, a lição número 5,
ela tenta demonstrar as características da alma e a necessidade que nós temos de cuidar da nossa alma para conservá-la estável e para que ela possa, de fato, gozar de uma eternidade de paz e alegria diante de Deus. E eu confesso para vocês que, enquanto um ser tripartido, eu vejo que o maior desafio que eu enfrento está exatamente na minha alma. A minha alma é o grande vilão, é o maior inimigo que eu tenho que enfrentar, porque há uma guerra constante entre a minha alma e o meu espírito. A Bíblia, quando ela fala que há uma guerra entre a carne e o espírito, eu em momento algum vejo que essa guerra que a Bíblia está falando seja uma guerra entre o nosso corpo, essa parte que faz com que nós entremos em contato com o mundo e com as coisas materiais desse mundo. Em momento algum eu creio que essa guerra entre espírito e corpo seja uma guerra entre o espírito enquanto a parte material, a alma, em relação ao corpo físico. Eu não creio dessa forma. Eu creio que a guerra entre a carne e o espírito é uma guerra entre a alma e o espírito do homem, que, em termos bíblicos, somente o próprio Espírito Santo de Deus ele pode fazer a divisão entre alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o livro do Gênesis, o capítulo de número 1, o verso de número 27 e 28, depois o capítulo 2, o verso 15 ao 17, depois Mateus, o capítulo 10, o verso de número 28, são os textos que a lição nos apresenta para nós refletirmos sobre essa temática tão emblemática e tão necessária à reflexão. Não prometo que farei uma análise aprofundada, porque, na verdade, eu julgo que esse tema é um tema super sensível, muito difícil e que eu gosto muito, por sinal. Mas eu não pretendo gastar aqui um tempo maior do que aquilo que a lição prevê, mesmo porque a próxima lição nós iremos falar sobre o Espírito, e eu creio que, quem sabe, na próxima lição nós podemos falar de uma forma mais aprofundada dessa parceria ou dessa divisão ou dessas partes imateriais do homem, que é exatamente a alma e o espírito. Aí o livro de Gênesis, o capítulo 1, versos 27 e 28, nos diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós temos aqui então um relato bíblico de que o homem ele foi feito à imagem de Deus. O homem aqui, a palavra homem está no sentido genérico, refere-se tanto ao macho quanto à fêmea. São esses dois seres que Deus criou, representando a humanidade, não existe outro, são esses seres mesmo, macho e fêmea. Essa é uma questão biológica, uma questão patológica. E a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher, eles foram feitos à imagem de Deus. Logo de início, nós temos que entender que a imagem de Deus aqui não está falando necessariamente do aspecto físico. É possível que nós tenhamos alguma relação com Deus, com essa imagem física? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, no mínimo, que nós temos que entender que quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso aqui está falando de coisas imateriais. Por exemplo, está falando da vontade, do poder que o homem tem de criar, está falando da sua racionalidade, está falando de coisas imateriais. E aí o verso de número 28 nos diz o seguinte: E Deus os abençoou, ou seja, o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e lhes disse: a ordem de Deus para o homem foi essa, o homem para a mulher, que eles deveriam frutificar
A ideia do frutificar é a ideia ligada diretamente à sexualidade para a procriação da espécie, para a sustentação da espécie. Isso não quer dizer que a prática sexual seja apenas para a procriação. Há também a prática sexual à luz da Bíblia, há texto bíblico que fala em relação ao prazer, tanto para o homem quanto para a mulher, concernente à prática sexual, mas em primeira mão, com um objetivo maior, não só no homem, como todo ser sexuado, todo ser criado, o sexo foi dado como uma forma de procriação, uma forma de manter a espécie e de que haja uma multiplicação da espécie. E não seria diferente aqui com o homem. Então, a primeira ordenança que Deus dá ao homem é que ele frutifique. E uma vez que há uma ordenança divina ao homem ser criado, que ele deveria frutificar, aqui é lançado por terra toda e qualquer especulação de que o pecado original foi um pecado sexual. Porque antes da queda, Deus cria o homem exatamente para poder multiplicar-se através da relação sexual. Portanto, temos aí as ordens divinas: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Com o quê? Com filhos. Essa é a ideia, esse é o ensinamento. E sujeitai a terra, como deveria dominar sobre a terra, sujeitai a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ordena a ele que frutifica e multiplica e dá a ele o poder de dominar sobre toda a criação. Essa é uma ordem divina, logo no primeiro capítulo aí do livro da Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1. No capítulo 2, nós temos o seguinte aí no verso de número 15, 16 e 17. Capítulo 2 de Gênesis, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então temos aqui que Deus, ao criar o homem, Deus planta um jardim, coloca o homem nesse jardim do Éden, lá do Éden, nessa região, e dá ao homem a ordem para que ele venha a lavrar e guardar o jardim. Aqui nós temos uma grande informação de que Deus, quando cria o homem, Deus cria o homem para lavrar. Lavrar é trabalhar, é cuidar. Foi dado ao homem o serviço, o trabalho de poder lavrar, de poder guardar o jardim. Portanto, a ideia de que o trabalho foi resultado do pecado, quando o homem pecou contra Deus, ele teve que trabalhar, que o trabalho é algo negativo, isso não tem apoio bíblico. Porque o homem está aqui no seu estado de inocência, criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado ainda não havia alcançado a raça humana, e Deus, além da ordem que ele deveria frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar sobre tudo que Deus havia criado, Deus também dá ao homem a ordem que ele deva trabalhar, ele deve lavrar e cuidar do jardim que Deus plantou para o homem. O verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus agora dá uma ordem ao homem, e a ordenança que o homem deveria estar atento é que ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, porém, está no verso de número 17, da árvore da ciência ou do conhecimento, do bem e do mal, dela ele não deveria comer, porque no dia em que dela ele comer, ele morreria. Ou seja, Deus dá todas as orientações ao homem
e faz a ele uma observação: o jardim está aí, você vai lavrar, você vai comer do seu fruto, porém haverá uma aliança entre nós, e essa aliança ela está exatamente no fato de que você não deve comer da árvore da ciência do bem e do mal. Você pode comer de qualquer árvore, pode comer da árvore da vida que estava ali no jardim, e creio que Deus não proibiu que o homem tomasse desse fruto, porque era a vontade de Deus que o homem selasse o seu eterno, selasse um estado eterno de santidade, de comunhão, de imagem e semelhança com Deus, daí não ter a proibição de que ele tomasse da árvore da vida. Porém, o homem deveria observar essa restrição divina de não tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente o que o homem fez quanto a essa ordenança, foi exatamente o que ele não fez. Ele não obedeceu, ele desejou do fruto, a sua mulher desejou, deu ao macho, eles comeram e eles pecaram livremente, eles escolheram desobedecer a Deus. Essa é a história do homem no Éden. E aí no livro de Mateus, no capítulo 10, eu não vou entrar aqui mais aprofundado no livro de Gênesis, porque essa não é a proposta é mostrar a alma do homem como sendo essa parte imaterial, uma das partes imateriais do ser humano. Aí no livro de Mateus, o capítulo 10, o número 28, verso 28, nos traz uma advertência bastante interessante que nos remonta exatamente a esse período da criação do homem e a sua desobediência a uma ordenança divina. Portanto, Mateus capítulo 10, verso número 28, nos diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, nesse texto, Jesus está alertando que os servos de Deus, aqueles que servem a Deus, eles não devem temer o mal que o homem pode fazer. O homem já estando decaído no seu estado de pecado, e Jesus veio exatamente para resgatar o homem dessa condição. Mas Jesus sabia muito bem que os homens temiam aos homens pelo fato da capacidade, da maldade do homem, que poderia tirar a vida um do outro, assim como fez o primeiro homem na terra, no caso Caim, tirando a vida do seu irmão Abel. E a Bíblia diz que desde a queda do homem, a maldade só fez multiplicar, a ponto de que em um dado momento da história, Deus teve que mandar um dilúvio e exterminar quase toda a raça humana, deixando apenas uma família, 8 pessoas sobrevivendo. Então agora aqui, diante de um contexto de possibilidade do homem fazer mal ao outro homem, inclusive aos servos de Deus, Jesus está dando uma orientação e ao mesmo tempo trazendo à memória o pecado original. Ou seja, o homem deveria no passado temer a Deus, que é aquele que falou que no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Mas o homem não temeu, desobedeceu, tomou do fruto e pecou e morreu espiritualmente. E agora Jesus veio para resgatar o homem. E agora, com uma nova vida em Cristo, Jesus está advertindo aos seus, advertindo aqueles que querem viver uma vida para com Deus, que eles não devem temer o outro homem, um homem que pode lhe tirar a vida, pode matar a sua carne, mas que não pode fazer nada com a sua alma. Mas que ele deve temer aquele que tem poder para não só matar o seu corpo, como também lançar a sua alma no inferno, ou seja, lançá-lo corpo, alma e espírito no inferno. O homem deve aprender com o erro dos seus primeiros pais, que ao pecarem, passou a morrer fisicamente e espiritualmente, também experimentaram a morte,
E Jesus veio exatamente para resgatar a humanidade. E agora, com a possibilidade de uma vida com Deus, com a possibilidade de vencer a morte, mesmo morrendo fisicamente, mas tendo a promessa da ressurreição para a vida eterna, Jesus está ensinando os seus seguidores, aqueles que o ouviam, dizendo a eles: olha, vocês não devem temer a homens, mas vocês devem temer a Deus, que tem o poder não só de matar a carne, mas também tem o poder de fazer perecer no inferno carne e alma, corpo e alma, e podemos completar com base na lição que teremos no futuro também o Espírito. Ao Pai dos Espíritos, ao Pai de toda a criação, é a esse que vocês devem temer. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O comentário da lição, a introdução, nos diz o seguinte: na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito, é inseparável dele. A alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito da distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Será a proposta dessa lição. Primeiro tópico, atributos da alma. Primeiro subtópico, de volta ao Gênesis, fazendo esse retorno ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos demais animais, dos demais seres criados por Deus, que não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Como bem evidenciado na criação, o homem é um ser pessoal, ele tem uma alma pessoal, uma alma vivente. Ele é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência, ou seja, é o único ser que nós conhecemos que tem consciência da sua própria existência, é o homem. Então ele tem uma autoconsciência, ele tem uma autodeterminação, ou seja, o homem, ele autodetermina o que fazer, o que deixar de fazer. É um ser que conscientemente ele vai usar da sua liberdade, usar da sua capacidade evolutiva, da sua vontade para poder praticar ações. Então o homem, ele é um ser que, ele, além da autoconsciência, ele tem autodeterminação. Há no homem uma capacidade de intencionalidade. O homem, ele não é um ser guiado por instinto, ele tem essa capacidade de autodeterminar, de se dirigir, ele tem essa capacidade de gerir situações, ele tem a capacidade de deliberar. É uma outra capacidade inerente à alma do homem enquanto esse componente imaterial. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governar sobre a terra, obra criada por ele. E aí tem o texto bíblico: enchei e sujeitai a terra e dominai. Sua capacidade de administração, compreensão, decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Então, o homem, por ter uma alma consciente, ele tem o poder de administrar, de compreender, de medir as suas decisões morais. É o único ser de moral que nós conhecemos, o único ser de cultura, de política, de espiritualidade, que tem consciência do certo e do errado, é o ser humano. Isso faz parte da sua alma, da sua natureza imaterial. Então tem um caráter consciente e autônomo da sua alma. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar, guardar o jardim, fazia isso de forma livre, de forma deliberada, discernir entre o certo e o errado, fazer escolha, como por exemplo desobedecer a Deus, de dar nome aos animais, etc.
A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana, Gênesis 2. Essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada de varoa, porque do varão foi tirado. Então, nós temos aí uma expressão exatamente dessa parte afetiva do homem como sendo uma manifestação da sua alma. O afeto, essa capacidade de poder apreciar, de ter decisões morais, de poder, de forma consciente e autônoma, ele poder expressar o seu apreço, o seu discernimento, a sua aprovação, a sua satisfação quanto à companheira que Deus criou para ele, osso do seu osso, carne da sua carne, que veio completar, que veio trazer para ele satisfação. Isso são manifestações da alma humana. Subtópico 2, entre o espírito e o corpo. Aqui, a ideia aqui é mostrar que a alma ela faz uma ponte entre o espírito, que é algo mais profundo, e entre o corpo, que é algo externo. Então, entre o espírito do homem e o seu corpo está exatamente a sua alma, a sua vontade, seus desejos, seus sentimentos, as suas emoções. É aquilo que faz com que o homem se relacione com a vida material. É a parte material que, estando entre o espírito, que seria essa consciência mais profunda, faz com que o homem, através dos seus sentimentos, das suas emoções, ele tenha assim uma inter-relação com outros homens e com os seres materiais também criados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse subtópico, entre espírito e o corpo, a alma do homem é sua personalidade. A alma do homem é a sua personalidade ou seu distintivo pessoal. Seus três principais atributos são. Quais são os três principais atributos da alma? É a emoção, é um dos grandes atributos da alma. O homem é um ser de emoção, é um ser de sentimento. Esse é um dos grandes atributos da nossa alma, a emoção ou o sentimento. A razão, que é o intelecto, essa capacidade de raciocinar, a consciência da sua própria existência, é um outro grande atributo da alma humana, que é a sua razão ou o seu intelecto. E uma outra faculdade da alma é a volição, ou seja, a vontade. O homem, ele é semelhante a Deus na sua razão, no seu intelecto, ele recebeu isso como semelhança de Deus. Os seus sentimentos, a sua emoção foi algo dado por Deus, e a sua vontade, a sua volição é também uma capacidade divina. É, portanto, a alma a sede dos afetos, do raciocínio, dos impulsos, dos desejos, das decisões, tudo isso está na alma do homem. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente com os seus semelhantes. Então, todos esses atributos Deus colocou no homem, Deus deu ao homem para que o homem pudesse comunicar consigo mesmo, com o próprio Deus, e também pudesse comunicar com os seus semelhantes, principalmente com os outros homens. Deus deu ao homem esses atributos para que ele pudesse comunicar no mundo físico. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Isso aqui é muito importante. Como é que o homem entra em comunhão com Deus? Exatamente quando a sua alma ela é submetida à voz do seu espírito. Então, por meio da alma, o homem usa o corpo para comunicar com outros corpos. Por meio do Espírito Santo, o homem submete-se a essa voz mais profunda de Deus, a esse atributo mais profundo que é o Espírito, e por meio do Espírito do homem, o homem comunica com o Espírito de Deus. Então daí o desafio que nós temos de, com a nossa alma,
comunicar através das nossas emoções, dos nossos sentimentos com o outro e fazer isso de maneira sadia, mas ao mesmo tempo sabendo que só é possível expressarmos através da nossa alma de maneira sadia com o outro e com Deus, se houver aí uma dimensão maior, uma força maior, uma submissão da nossa vontade, da nossa alma, àquele lugar que Deus colocou dentro de cada homem, que nós podemos chamar de consciência, que nós podemos chamar de espírito, que é a parte de Deus colocada em todo o homem. Deus fez o homem um ser vivente e soprou nele do seu espírito. Então, o Espírito de Deus, ele habita, ele está em todo o homem. A grande questão é saber como é que o Espírito de Deus ele está agindo em você. Você tem consultado essa parte mais profunda para direcionar a sua alma, a sua vontade, os seus desejos, as suas emoções e, por fim, interagir com o mundo externo? Você tem submetido ou você tem tapado os ouvidos para o mais profundo do seu ser? A voz mais íntima de Deus que está lá no teu espírito e tem negado e tem abafado, tem deixado dormente o Espírito de Deus e dado lugar à sua própria vontade, os seus próprios desejos, as suas próprias emoções que foram contaminadas pelo pecado? Essa é uma pergunta que você mesmo deve responder. Portanto, a sede dos afetos, do raciocínio, do impulso, do desejo, das decisões é a alma. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente com os seus semelhantes. Porém, para ter comunhão com Deus, a alma ela precisa servir-se ou deixar-se dominada pelo Espírito do homem. Mesmo porque a obra do Espírito de Deus, agora eu não estou falando do Espírito do homem, estou falando do Espírito Santo que regenera, fortalece o Espírito do homem, regenera a alma e regenera o corpo. A obra de Deus começa de dentro para fora, começa no Espírito do homem, daí ele domina a alma do homem e manifesta-se no corpo do homem. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, para comunicar-se com Deus, o homem precisa submeter-se à voz do Espírito, que por sua vez está submetida à voz, ou deve estar à voz do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e os seus órgãos sensoriais. A pele, os olhos, os ouvidos, o nariz, etc. O homem comunica com o corpo, através do corpo. Pode-se dizer, então, que a alma funciona, ou ela está marcada, entre o espírito e o corpo. Então, a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino. Então, ela se conecta com Deus através do espírito, a alma conecta com Deus, e ela se conecta com o mundo material através do seu corpo e ela pode comunicar com os homens. E é interessante, o comentarista coloca o cântico de Maria na casa da sua prima Isabel, uma típica cena dessa tríplice interação de comunicação entre corpo, espírito e alma, quando Maria ela vai expressar, aí no livro de Lucas, só vou ler alguns fragmentos, Lucas número 1, verso 46, quando Maria diz no seu cântico: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É um cântico, uma poesia aqui de Maria engrandecendo o seu Salvador, o seu Senhor, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no subtópico 3, nós temos aí a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42,
quando ele vai dizer: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Então nós temos aqui o salmista mostrando a possibilidade de uma alma abatida, dos afetos da alma abatida em relação às coisas de Deus, exatamente por causa do pecado. O pecado afetando a alma do homem, daí a necessidade de nós termos, de nos aproximarmos de Deus, da sua palavra, de uma vida de consagração, para que o Espírito Santo fortaleça o nosso espírito e, por sua vez, o nosso espírito ele consiga vencer os desejos pecaminosos da nossa alma. Portanto, os afetos da alma em relação a Deus são vistos nessa poesia, no Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo: por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ou seja, Deus há de vir ao teu socorro e você ainda há de se alegrar, embora esteja abatida pelo pecado. O contexto indica que o autor experimentava uma aflição espiritual em alguma crise em sua comunhão com Deus, um pecado de alma ou uma ferida de alma. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui o salmista ele demonstra que a sua alma afastou-se de Deus, pecou contra Deus, e a alma agora tinha saudade, tinha sede da presença de Deus. Ele almejava quando ele haveria de entrar na presença de Deus. Isso era possível exatamente quando o salmista ele submetia a sua alma ao seu espírito, que por sua vez era fortalecido com o Espírito de Deus, para que ele pudesse ter novamente a sua alma restaurada através da presença do Espírito Santo, que começa a trabalhar no espírito do homem. O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, que ele vai colocar o pecado da sua alma e ele pede a Deus que renove a alegria do Espírito Santo. Então Davi ele fala da sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, que devolveria a alegria, a integralidade do seu ser, ou seja, devolveria a sua comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2 da lição: a natureza da alma. Qual é a natureza da alma? Qual é o conteúdo da alma? A alma é natureza, imaterialidade e imortalidade. Sua alma é imaterial, sua alma é imortal. Não é igual à alma dos animais, que consiste ou consistia, ou se entende-se à luz da Bíblia, como sendo o próprio sangue, sendo a alma do animal. Sua alma não é o sangue. A sua alma ela é imaterial e ela é imortal, porque ela veio do próprio Deus, foi herdada pelo próprio Deus. Primeiro subtópico: distinção de substâncias. O texto de Mateus 10:28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique, da nossa alma. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes materiais e a parte imaterial do homem. Uma é tangível, que é o corpo, que pode perecer por ação humana. Alguém pode matar o corpo, a sepultura, a terra há de comer. E outra é intangível, que é a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Daí Jesus fala: antes temei não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode lançar a alma no inferno. Mostrando uma distinção clara entre esses dois elementos constitutivos do homem. Nesse ponto é importante observar
que em vários textos das Escrituras a parte imaterial é representada ora pela alma, a parte material, ora a Bíblia apresenta como alma, ora como espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. Então, boa parte dos textos bíblicos, eles não fazem uma distinção entre alma e espírito devido à sua inseparabilidade, pois a própria Bíblia diz que somente o Espírito de Deus, a palavra de Deus, pode fazer, mostrar a distinção entre espírito e alma, entre junta e medula. Então, muitas das vezes é preciso você olhar o contexto bíblico para fazer uma boa exegese, uma boa interpretação, que em dado momento a alma pode estar falando dessa alma no sentido da vontade, dos desejos, mas em dado momento pode estar falando alma no sentido do espírito e da consciência do homem. E ainda em outros momentos a expressão mente, coração, que nem sempre, ou na maioria das vezes, não está falando de nenhum aspecto físico. Imaterialidade e responsabilidade. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é uma estrutura, o mal ele é estrutural, o pecado é estrutural, que a culpa é da sociedade, que a pessoa individualmente, elas são vítimas de uma estrutura de opressão, identificam pecados sociais, mas não os pecados individuais. O mal é na sociedade. Só que a sociedade é composta de homens, que por sua vez são pecadores. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, de conversão, de salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas dos homens por meio de doutrinas sociais, políticas, econômicas, ideológicas, incorre no mesmo erro. Qual é esse erro? É exatamente não distinguir a alma do corpo. Colocar alma e corpo como sendo a mesma coisa e tratar o perecimento do corpo como se fosse o perecimento da alma, que a alma é algo que perece junto com o corpo, que essa ideia, no caso do homem, o homem se resume apenas à matéria, às relações sociais, às relações de domínio, de dominadores e dominados, e nega, na verdade, que o problema do homem, inclusive de dominar e explorar o outro, é um problema de alma, é uma distorção de alma e não um mero acaso ideológico. Materialismo e teologia, subtópico 3. A visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas, ela afeta também o campo da teologia. E como afeta? Temos aí a teologia da libertação, que é uma teoria, não pode nem se chamar de teologia. Então ela atinge também o campo da teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a missão tanto no seu aspecto da sua ortodoxia quanto da sua ortopraxia. Essas ideologias materialistas tentam comprometer a prática da igreja. Então afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, essas ideologias teológicas, elas inspiram a teologia chamada da libertação, isso no campo católico apostólico romano. No campo do protestantismo, temos a teologia da missão integral, que transforma a igreja apenas numa entidade social que deve cuidar do homem na sua integralidade, deve cumprir o papel do Estado, etc., etc., mas não confronta o homem
enquanto um ser pecador carente de um Salvador. Isso é um grande perigo, um grande perigo. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classe, as chamadas lutas de classe, a ditadura do proletariado, etc. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independente do viés que assuma, seja um viés católico romano, protestantismo, missão integral, seja qual for o viés, se tira do homem a responsabilidade dos seus pecados, a necessidade de um Salvador, é exatamente uma prática contra Deus. Algumas correntes teológicas contemporâneas tentam reinterpretar as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação, compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma do homem, porque o ouvir vem pela palavra, o ouvir, a salvação, a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é o único poder capaz de transformar o homem em uma nova criatura. Por fim, o último tópico: alma renovada e submissa a Deus. Primeiro subtópico desse último tópico: edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos de nossa alma. Então, o teu futuro na eternidade depende do tratamento que você está dando à tua alma. A tua alma está submissa ao Espírito de Deus, à palavra de Deus, ou você segue a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, ou você segue as suas próprias vontades. Disso dependerá o teu futuro. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade que abate, que vem tentar destruir a nossa alma, livrar-nos da ansiedade, um transtorno de dimensão global. A nossa alma, a ansiedade, ela está aí, todos nós somos atingidos, mas a grande diferença, uma coisa é você ter um transtorno e deve ser tratado, deve ser medicado, mas uma coisa é você viver ansioso no sentido de não procurar viver uma vida na dependência de Deus. Você ter uma crise de ansiedade, você passar por um momento que precisa de uma ajuda de um psiquiatra, um psicólogo, um pastor, um padre, um conselheiro, um amigo, isso é necessário. Agora, uma coisa é você viver sem esperança, você viver desesperado, você viver destruído, você viver totalmente tomado pelo pavor da existência, porque Deus torna a nossa existência saudável. Deus torna a nossa vida valer a pena, faz com que a nossa existência valha a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade e um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege as nossas emoções. Deus protege os nossos sentimentos. Louvado seja Deus. Ele nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Eu tenho aprendido isso ultimamente. Eu sei que a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual depende do que eu estou alimentando a minha alma. Então, quer uma receita? Está aqui a receita. Alimente apenas daquilo que edifique. O que você fala, fale aquilo que edifica. O que você escuta, escute aquilo que vai contribuir, vai edificar. Lê aquilo que edifica. O que você vê, veja aquilo que edifica. O teu homem espiritual. Os nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma, sem sombra de dúvida.
Tenha hábitos saudáveis que você terá uma alma saudável. Por fim, o último tópico, subtópico. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos e das intenções e inclinações malignas. Disso vem a destruição, a deformação, a opressão da alma humana. Devemos purificar e renovar a nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A conclusão tem uma informação aqui bem interessante. Diz o seguinte: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos. Rejeição. Você não pode evitar que maus pensamentos venham à sua mente. Você não pode evitar. Mas você tem que viver em contínua rejeição desses pensamentos. Às vezes vem um pensamento na sua mente. Pensamento é só pensamento. Pensamento não é a verdade. Crença não é a verdade. As crenças que você tem derivada dos pensamentos que poluem a sua mente só são crenças. Então, pensamentos são só pensamentos. Crenças são apenas crenças. E você não pode deixar que isso envolva, mude as suas emoções, mude o seu comportamento. Então, olha o que o comentarista ele vem colocar aqui, olha. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. E aí há uma frase aqui que ele cita, que atribui-se a Lutero, a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Ou seja, eu não posso impedir que um pensamento venha à minha mente, mas eu posso impedir que esse pensamento fique, que ele domine a minha alma, sufoque o meu espírito, tire a minha paz e tire a minha alegria. Quantas das vezes nós somos atacados por enxurradas de pensamentos malignos? Quantas das vezes os pássaros ficam rodando a nossa cabeça? Mas através do sangue de Jesus, através da fé, da convicção de que nós somos de Deus, nós podemos receber de Deus a capacidade suficiente para que esses pensamentos, essas aves, não façam ninhos nas nossas mentes, na nossa alma, no nosso espírito. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus continue falando profundamente ao teu coração e de tudo que você deva guardar, guarde a tua alma, guarde o teu coração puro para Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Oreis por mim para que o Senhor continue me guardando debaixo da sua poderosa graça. Um grande abraço, graça e paz a todos.